Marcelo Cordeiro, seja bem-vindo ao Pode Perguntar. Obrigado pelo convite. Na verdade, esse projeto nasceu comigo, com a Alessandra e contigo, né? É verdade. Que nós sempre pensamos em fazer esse espaço para conversar sobre coisas difíceis, mas de uma forma mais leve, né? Exatamente, é isso daí. Então, E vamos fazer isso. Vamos sim. É uma pergunta muito séria, que envolve muita responsabilidade, que é até que ponto os pais respondem civilmente e criminalmente pelas condutas dos seus filhos. Claro que nesse caso a gente está falando de filhos menores, né? Criança ou adolescente. Fala um pouquinho sobre isso, então. Bom, é o seguinte, a primeira resposta é: pai não responde criminalmente pelas condutas dos filhos menores. Ou seja, um filho pode ir lá praticar qualquer tipo de crime que seja, que os pais não respondem por isso. Mas ele pode fazer uma segunda pergunta. Bom, mas e se houver um envolvimento do pai, dos pais ou dos responsáveis, ou houver uma negligência? Aí mudou completamente a pergunta, entendeu? Mas, no geral, é o seguinte: os pais não respondem criminalmente pelas condutas dos filhos ou por aqueles que estão sob a sua guarda. Porque, Não na respondem. verdade, aprendi que ninguém responde, né, por um crime praticado por uma outra pessoa. Exatamente. A não ser que essa outra pessoa, aí essa regra vale para os pais, vale para qualquer um. Se essa outra pessoa, que é maior de idade, sendo pai ou não, tiver envolvido, favorecido aquele crime, usado o menor para a prática de um crime, ou negligenciado qualquer coisa dessa natureza, aí sim, aí vai responder. Mas caso contrário, não. E na esfera civil, aí muda. Aí muda completamente. Nós estamos conversando sobre crime de trânsito, sobre acidente de trânsito, né? Então, por exemplo, o filho que vai lá, pega o carro dos pais e bate esse carro e causa um prejuízo a um terceiro. Aí, nesse caso, os pais vão responder civilmente pelos danos causados por aquele veículo que é de sua propriedade, mesmo que ele. E aqui nós estamos partindo do princípio que o pai, ou os pais, né, ou quem é responsável, não entregou a chave para esse filho. Não há participação nenhuma. Então, por isso, não há responsabilização na esfera criminal. Mas na esfera civil, aí sim, os pais deverão responder pelos danos causados pelo filho ou pelos filhos. Ele é aquela situação que não tem culpa, não, independente da culpa, daquele dano mesmo assim. Mas a partir do momento em que a pessoa que não tem uma habilitação se propõe a dirigir um veículo, então ela... no caso do carro, sim. Exatamente. É porque essa pergunta veio exatamente em relação ao veículo. Ao veículo, né? E então a pergunta seria assim: bom, e se o meu filho realmente causar a morte de alguém? Filho do advogado criminalista, não, né? Aí não há como, né? Aí é aquela história que a gente fala o seguinte: olha, absolver não vai dar, né? Dá para diminuir a pena, porque todos os tipos penais, eles estabelecem uma pena mínima e uma pena máxima. A pessoa que praticou essa conduta tipificada na lei penal, ela vai ser, por exemplo, vamos pegar o caso do homicídio qualificado, de 12 a 30 anos de reclusão. A pessoa vai lá e pratica um homicídio, com uma qualificadora qualquer. Bom, essa pessoa vai ser condenada a 12 anos ou a 30 anos de reclusão. Aí entra todas as circunstâncias em que aquele crime foi praticado. Nesse caso, é julgado pelo júri, o júri vai dizer se é condenado ou inocente, somente isso, e o juiz aplica a pena. Então, ele vai aplicar a pena mínima, uma pena intermediária, uma pena máxima. A dosimetria da pena, isso? A dosimetria da pena. A única coisa que eu aprendi em direito penal foi a dosimetria da pena. Não, e é difícil. Conversa com os advogados criminais, é difícil, mas eu adorava aquela parte da atenuante e agravante, né? Eu sempre procurava, nos mínimos detalhes, a agravante. Eu tinha um professor penal que dizia: não, você está se defendendo, tem que procurar as atenuantes. Então, eu lembro bastante isso vale para as relações interpessoais também, né? A dosimetria da pena. Às vezes a pessoa falha com a outra pessoa,
a outra pessoa tem que retribuir uma penalidade de acordo Com a, com a conduta da com a pessoa, conduta, né? Ou mais leve, ou médio, intermediário, ou grave, por aí vai. As mulheres Então, aplicam muito a dosimetria da pena, é por né? isso que no meio criminal, né? Em regra geral, as mulheres sempre são consideradas sempre com a mão mais pesada. Exatamente por isso que você acabou de falar. Ah, é? As julgadoras? É mesmo? Sempre, sempre. É? Curiosidades. Regra geral, tem as exceções, mas regra geral é assim. Mas no casamento, por exemplo, eu acho que as mulheres aplicam mais as atenuantes do que as agravantes. É por isso que tem casamentos que duram e casamentos que não duram, exatamente por isso. Mas eu quero saber o seguinte, em relação ao menor, essa é a nossa questão aqui. O menor, ele pode ser punido de alguma forma ou ele nunca vai ser punido? Bom, aí é o seguinte, vai depender da idade, né? Uhum. Antes dos 18 anos, ele é alcançado pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, aonde então esse menor poderá sofrer uma sanção socioeducativa, Uhum. já prevista na legislação de acordo com a conduta dele, até a chamada internação, né? Que a internação nada mais é do que a prisão do menor. Em Sim, ele outras fica palavras, lá no... exatamente, é isso que acontece. Mas por um período muito curto, né, independente de qualquer coisa que ele tenha praticado. Por isso que é uma briga histórica no Brasil e em muitos países, o seguinte, bom, a maioridade penal se atinge com que idade? No Brasil, a maioridade penal, ela vem aos 18 anos. Tem países que ela vem aos 16 anos e tem